O produto interno bruto do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano, chegando a 2,249 bilhões de reais, informou o IBGE. Trata-se da terceira alta consecutiva que levou o país ao ranking das 10 maiores economias do mundo, segundo a Austin Rating. O Instituto também divulgou os dados sobre o desemprego no Brasil e mostrou que a taxa caiu para 10,5% no trimestre, representando o menor percentual desde o final de 2015. Em números absolutos, a população desempregada chegou a 11 milhões e 300 mil pessoas, o que representa uma queda de 5,8% em relação ao trimestre anterior. O setor público consolidado também registrou superávit primário de 38 bilhões e 900 milhões de reais, uma alta de 60% se comparado com o mesmo período do ano passado. Já a dívida bruta registrou uma queda de 0,2 ponto percentual, segundo dados do Banco Central. De acordo com o IBGE, a economia brasileira está no maior patamar de atividade desde o fim de 2014. Com esse destaque, a gente abre então a edição desta quinta-feira. Vamos a Brasília falar com José Maria Trindade. Que leitura você faz desses números divulgados hoje? O PIB brasileiro surpreendendo, a economia brasileira recuperando-se em ritmo de alta nesse momento. Boa noite, Zé. É o decreto prático de que a pandemia acabou e a confirmação do que diz o presidente Bolsonaro, né? Se tivesse fechado o Brasil todo, a situação estaria muito pior. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. E uma boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, é um crescimento que surpreendeu o chamado mercado e, é claro, evidenciou aí a desinformação de certos analistas. Estão aí tentando explicar o crescimento como se fosse um lado positivo para os que estão torcendo contra o Brasil e negativo para quem prega contra o presidente Bolsonaro e acha que está fazendo política boa torcendo contra o Brasil. Esse resultado é positivo, o trimestre foi bem, porque a área de crescimento foi importante, a área de serviços. Esta é uma área que emprega e que mostra aquecimento da economia. A área de serviço tem demanda quando as pessoas estão bem e que começam a consumir serviços, ou seja, restaurantes, transportes, casas de diversão, bares, cabeleireiros e assim por diante. A economia é assim. Eu avisava lá atrás, a economia é uma grande engrenagem. Pode ser paralisada de repente, mas a retomada é lenta e é isso que está acontecendo. É claro que houve ali alguns pontos considerados negativos, como, por exemplo, da indústria, que patinou, não cresceu, zero, mas também não caiu. A indústria é o futuro, né? O que a indústria produz agora vai para o setor de vendas, ou seja, serviços no futuro. Também o agropecuário não cresceu por falta de insumos agrícolas, que impactou, né, a dificuldade de insumos agrícolas, também dificuldades climáticas em algumas regiões do país. E aí a situação da agroindústria, da agricultura, acabou ficando em dificuldade. Mas é um sinal claro, Vitor, de que a economia está sendo retomada e uma definição por completo de que essa história de fechar o país tem sim um custo e a fatura foi apresentada. Sinal aí de bons momentos para o futuro. Queremos ouvi-lo. Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade e Augusto Nunes, grande dupla no Planalto Central. Boa noite, Ana Paula Henkel, e um abraço a todos. Olha, não tem mágica aí, né? O primeiro ponto a observar, isso aí é trabalho. Isso não é um acidente natural, né? Se compara o Brasil com a Argentina. Estamos, né, todas as nações do mundo, sob um mesmo impacto, o da pandemia, e também, direto ou indiretamente, da guerra na Ucrânia. E você compara dois países vizinhos que têm setas, né, de atividade econômica apontando em direções diametralmente opostas. Então, a resposta está aí. É trabalho, é organização do setor público e do setor privado. Qual é a função do setor público, ou seja, o governo federal? Aí tem uns que dizem, não, quem governa é o STF. Não, a política econômica não é do STF, embora ele queira atrapalhar, queira se meter, queira interferir. A política econômica é do ministro Paulo Guedes.
escolhido, nomeado e prestigiado pelo presidente da República, Bolsonaro. Então, o que se passa no ambiente público, né, na sociedade brasileira, é uma política correta de desburocratização, de redução do custo Brasil, redução do peso do Estado na atividade, liberação do ambiente de empreendimento, o que atrai capitais externos. Ou seja, o Brasil hoje tem uma política no setor público que oxigena o setor privado, que é quem leva nas costas sempre a economia. Não só no agro, como já assinalou o Zé, na parte de serviços. Então, é uma retomada aí na saída da pandemia com um vigor surpreendente e não tem outro lugar para colocar isso, senão no ambiente confiável, por incrível que pareça, por todas as inseguranças trazidas pelo comportamento principalmente da alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que faz política diariamente hoje contra o governo federal, que é quem conduz a melhoria desse ambiente. Não é só um legado, um resultado deste governo, desta equipe econômica. O país, há algumas décadas, percebeu bons fundamentos de política fiscal, sabe quais são, colocou em lei, persegue isso sempre que dá, sempre que os parasitas não dominam a cena com as suas historinhas de vender terreno na Lua. Depois do impeachment, né, como nós estamos observando, desde 2014 é o melhor resultado de indicador, e a gente sabe que o que aconteceu a partir dali da saída do PT do governo. Houve a ascensão novamente da responsabilidade fiscal e de uma política que ataca todas essas frentes. Melhora o ambiente para o emprego, com reforma trabalhista, melhora o ambiente tributário. Sempre que pode, esse governo tem sido pródigo em desoneração tributária, sem ter feito uma reforma, mas, enfim, são ataques pontuais. Para o futuro, a segurança fiscal com reformas importantes como a reforma da Previdência, a venda de ativos, mais de 200 bilhões de ativos vendidos, o que torna, evidentemente, o Estado mais confiável, né? Tirando do horizonte aquela ameaça de insolvência, o mercado olha muito para isso, e, evidentemente, no setor de infraestrutura, com todas as concessões, privatizações, investimentos inteligentes, né, na malha de infraestrutura, e isso atrai dinheiro, e é esse dinheiro de investimento, de trabalho, de renda e não de mesada de ninguém que leva o PIB para frente.